Traí meu marido para dar uma lição nele, mas deu ruim e destruiu minha vida. Eu odeio estar escrevendo isso, mas preciso tirar isso do peito. Não tenho mais ninguém com quem conversar sobre isso. Normalmente, eu conversaria com meu marido, mas neste caso, obviamente, não posso. Também não quero falar com minhas amigas sobre isso porque não quero expor para todas elas o quanto sou uma pessoa terrível. Este é o melhor lugar para eu desabafar e realmente ouvir as palavras duras que preciso ouvir. Já disse muita coisa para mim mesma, mas talvez precise ouvir mais. A única coisa que peço é que, antes de escolher dizer qualquer coisa, lembre-se de que está falando com um ser humano real. Não estou dizendo que você tem que ser gentil, mas há um limite para o que uma pessoa normal consegue aguentar. Tenho 29 anos e meu marido tem 30. Estamos casados há 7 anos porque nos casamos bem cedo. Eu sabia na época que não havia mais ninguém com quem eu quisesse passar minha vida. Quando lembro como as coisas eram boas, me odeio ainda mais. Íamos ter filhos, mas queríamos esperar até os dois passarem dos 30 anos, porque parecia que naquele momento teríamos aproveitado toda a nossa juventude e teríamos nos construído até um ponto sensato em termos de realização e carreira. Fico feliz que fizemos isso porque ambos fizemos muito para melhorar em nossas profissões. Os problemas realmente começaram, pelo menos para mim, há cerca de um ano. Olhando para trás, pode ter sido um esgotamento mental. Eu estava me dedicando ao trabalho de forma muito agressiva. Queria ser melhor e ganhar mais. Estava funcionando, mas estava me prejudicando. Eu sabia disso, mas falhei em reconhecer o quanto isso estava me afetando profundamente. Esse foi o maior erro que cometi. Quando meu humor estava péssimo ou eu não tinha interesse em fazer nada que não fosse trabalhar ou descansar, nunca conectei isso ao esgotamento ou à forma como estava me sobrecarregando. Se eu tivesse reconhecido isso, teria tentado fazer menos e me sentir melhor. Em vez disso, eu estava apenas confusa sobre o porquê de me sentir daquela forma. O triste é que meu marido acabou sendo vítima dos meus humores. Ele sempre foi econômico, mas por alguma razão isso realmente começou a me irritar. Eu só queria gastar dinheiro em coisas que eu realmente gostava, mas ele sempre está lá para ser a voz da razão e me dizer que não era uma compra inteligente. Às vezes era algo tão pequeno quanto um jantar relativamente caro para nós dois. Lembro de estar tão brava com ele naquela época. Na maioria das vezes eu nunca disse nada, mas um dia eu explodi. Chamei ele de pão duro e disse que nem todo mundo veio do mesmo tipo de origem que ele, então ele não precisava sempre contar centavos. Me sinto ainda pior porque imediatamente depois de dizer isso, não me senti mal, senti que ele merecia ouvir aquilo. Eu sabia o quanto isso machucou. Ele é muito sensível sobre sua origem porque tem sido um desafio para ele durante a maior parte da vida. Ele não disse nada, apenas me deu tratamento de silêncio, que só me deixou mais irritada. Descontei muito nele depois daquilo. Eventualmente, voltamos ao normal. Eu ainda estava sentindo os efeitos do esgotamento, então, estava irritável. Ele não trabalha no mesmo setor que eu, mas eu pedi ajuda dele para resolver alguns números às vezes porque ele é um gênio da matemática. Sempre foi. Então, quando meus números não estavam fazendo sentido, ele revisou tudo comigo e encontrou a parte onde eu tinha calculado errado. Sinto tanta vergonha quando olho para trás porque fui tão irracional com ele. Senti que havia algo errado com o tom dele quando apontou meu erro. Fiquei na defensiva imediatamente, tentando explicar como era fácil cometer aquele tipo de erro, e ele reconheceu que era fácil cometer aquele erro, mas aquilo soou condescendente para mim, que foi um problema ainda maior. Descontei nele, dizendo que ele sempre sentia que sabia mais do que os outros. Eu podia ver o quanto ele estava chocado. Transformei algo simples em uma grande bagunça, e ele não merecia isso. Ele continuou tentando acalmar as coisas, mas eu não aceitei nenhuma de suas tentativas. Ele me disse que ia me deixar me acalmar porque não estava conseguindo se comunicar comigo. Isso também me irritou, porque era como se ele achasse que era superior. Sei o quão problemática fui, me odeio por ter colocado ele naquela situação. Chamei ele de todo tipo de nome por sair de perto de mim. Ele se trancou no segundo quarto. Tentei fazê-lo abrir a porta várias vezes. Não sei o que ia fazer se ele abrisse, mas simplesmente odiava como ele estava tentando agir como se fosse maduro e estivesse no controle. Felizmente, ele não abriu porque naquele momento, eu estava realmente brava com ele. Foi quando escolhi sair de casa. Me vesti rapidamente, mas com algo que ficava bonito e saí sem avisar. Nem me incomodei em trancar a porta. Se você está acompanhando essa história e quer saber o que acontece, deixa o like aqui embaixo e se inscreve no canal. Nos comentários, me diz, você acha que ela fez a escolha certa ao sair de casa naquele momento? Eu sabia assim que saí que queria machucá-lo. Gostaria tanto de poder voltar naquele momento. Ele queria conversar, queria me dar a chance de me acalmar, mas meu ego estava tão facilmente ferido por tudo que ele dizia. Percebi que ele realmente não poderia ter dito a coisa certa porque não havia uma coisa certa naquele momento. Fui para um bar e não estava
lá nem por 5 minutos quando alguém me ofereceu uma bebida. Era um cara de aparência comum e eu sabia que não me importaria de fazer qualquer coisa com ele. Lembro de um breve momento de arrependimento. Sabia o que queria fazer e talvez fosse minha consciência sob todas as emoções negativas, mas senti que tinha uma última oportunidade de não cometer o erro. Infelizmente, me senti muito fortemente naquele momento para parar. Não era como se eu fosse esfregar na cara dele, mas senti que simplesmente saber que eu tinha provado algo seria o suficiente para me fazer sentir melhor. Tipo, por mais que ele tentasse agir como se fosse melhor que eu poderia conseguir outra pessoa num piscar de olhos. Não sei se esse raciocínio faz sentido para alguém. Não estou dizendo que é uma boa forma de raciocinar, mas é a lógica que segui naquele momento. Meu marido ligou, provavelmente para perguntar onde eu estava, mas silenciei a chamada porque na verdade não queria ser impedida naquele momento. Segui o cara do bar até o carro dele. Nós ficamos juntos. Nem foi o tipo de experiência que eu esperava. Foi decepcionante. Ele não tinha proteção, mas eu queria machucar meu marido tanto que deixei acontecer daquele jeito. Muito burro, eu sei. Fiz tudo o que precisava fazer depois, incluindo comprar a pílula do dia seguinte e fazer exames. Estava tudo bem, mas acho que a clareza depois do ato foi o que precisei para perceber o quão burra e imprudente tinha sido. Também me fez refletir sobre o quão desconsiderada tinha sido com ele. Odeio que não consegui chegar a essa percepção antes de realmente trair ele. Prometi a mim mesma que ia melhorar e ser mais paciente com ele. Não ia trair de novo. Isso não importou no final. Ele estava preocupado comigo quando voltei para casa, mas não queria que ele me tocasse porque estava com medo de que ele pudesse perceber o que tinha acontecido. Menti que tinha apenas dado uma caminhada para me acalmar e tomado uma bebida. Ele acreditou. Queria ter certeza de que eu estava bem, mas respondi rispidamente que estava porque queria entrar no chuveiro e me limpar. Ele me deixou sozinha. Onde eu me ferrei foi que deixei a pílula que tinha comprado no bolso da jaqueta que tinha vestido. Ele queria lavá-la porque estava com cheiro de cigarro e foi lá que ele encontrou. Ele não me acordou. Apenas esperou até a manhã seguinte. Eu estava procurando a pílula, mas não conseguia encontrar. Foi quando ele me mostrou e perguntou se era isso que eu estava procurando. Nunca consigo esquecer a expressão que ele tinha no rosto durante toda essa situação. É a única coisa que parte meu coração mais. Ele não estava bravo. Era tipo decepção e tristeza. Partiu meu coração. Queria tanto ter usado a pílula naquela mesma noite e jogado a caixa fora. Estava com medo de que o álcool que tinha bebido estragasse as coisas. Esse é o único motivo pelo qual esperei. Queria ter certeza de que funcionaria adequadamente e nunca pensei que ele fosse verificar meus bolsos. Me arrependo de tudo e queria ter escondido melhor porque nunca teria partido o coração dele e nunca teria arruinado tudo que construímos. Mas fiz e me odeio por isso. Tentei mentir. Esse foi meu primeiro instinto. Disse que uma amiga tinha pedido para eu comprar para ela, mas ele era inteligente demais para acreditar nisso, especialmente considerando como eu tinha desaparecido na noite anterior. Ele podia ver que eu estava mentindo e não queria ser boba e continuar mentindo quando era tão óbvio que ele já tinha visto através de mim. Então, cedi. Não admiti o que tinha feito, mas não neguei quando ele disse que eu tinha traído ele. Realmente dizer em voz alta ou mesmo acenar com a cabeça parecia uma acusação tão grande sobre a pessoa que eu pensava ser. Eu tinha sido uma bruxa enorme com ele nas últimas semanas, mas realmente admitir que era uma traidora, mesmo sendo, parecia a pior coisa. Ele não disse muito para mim, apenas saiu para trabalhar, e enquanto tentei implorar para ele ficar para conversarmos, ele apenas saiu. Liguei no trabalho dizendo que estava doente porque não estava com humor para ir, chorei muito e é um daqueles momentos que olho para trás e simplesmente luto para me entender. Eu queria traí-lo para machucá-lo e consegui, então estava chorando por isso. Cometi tantos erros e tantas decisões estúpidas que não posso desfazer. Ele voltou à noite e até lá eu tinha escrito um pedido de desculpa sincero que queria ler, mas ele nem me deu a chance. Apenas passou por mim e começou a fazer as malas com o essencial. Implorei para ele ficar porque queria expressar como me sentia e deixá-lo saber o quanto estava arrependida, mas ele não agiu como se me ouvisse. Até comecei a ler em voz alta, mas o fato de ele estar agindo como se eu nem estivesse lá me fez parar. No fim, assisti ele sair pela porta e desde então, ele não voltou. Tentei ligar para descobrir onde ele está e apenas para ter certeza de que está bem, mas ele não está respondendo a nenhuma das minhas ligações ou mensagens. Me sinto uma pessoa horrível, e reconheço que sou, mas será que realmente acabou? Tentei meu melhor para realmente deixá-lo saber o quanto sinceramente me arrependo do que fiz, porque se ele puder saber a extensão total da minha sinceridade, talvez isso mude algo. Não sei disso com certeza, mas é a única coisa que posso fazer. Estou com tanto medo de que ele siga em frente com outra pessoa e então esse será o fim da vida que esperávamos construir juntos. Me ferrei muito mal. Eu sei, só não quero desistir dele. Enviei longas mensagens expressando meu arrependimento, o quão burra fui, como gostaria de poder desfazer tudo. Admiti que sou uma idiota e agi de forma tão desconsiderada. Até fui a uma terapeuta que foi a primeira a apontar que meu esgotamento mental provavelmente foi a razão pela qual meu humor e comportamento mudaram. Contei isso para ele também, porque realmente precisava de alguma forma de chegar até ele, mas ele não respondeu uma única mensagem ou ligação. Por favor, estou implorando. Sei
Sei que não sou uma ótima pessoa nessa história, mas se você tem algum conselho para mim ou algo novo que eu possa tentar, estou ouvindo. Estou disposta a fazer qualquer coisa. Sinto que estou perdendo a cabeça. Nada disso valeu toda a dor pela qual estou passando. Simplesmente não valeu a pena. Mas fui burra demais para perceber isso antes de arruinar tudo. Atualização. Atualização. Não achei que teria que escrever mais nada sobre isso. Uma vez que escrevi o primeiro post, recebi palavras mas o suficiente para durar a vida toda. Esperava isso, mas não nessa extensão. Foi incrivelmente duro, mas ao longo dos meses, percebi que preciso ouvir o quanto sou uma pessoa horrível. Tenho dito isso para mim mesma mais do que qualquer outra pessoa. Talvez isso me impeça de cometer um erro burro como esse se eu algum dia tiver a chance de entrar em um relacionamento tão amoroso novamente. Estamos divorciados agora, que tenho certeza de que não surpreende ninguém. Fiz meu melhor para deixá-lo saber o quanto estava arrependida. Fui ao local de trabalho dele e esperei o dia inteiro do lado de fora. Quando ele saiu do prédio, ficou tão chocado em me ver e correu para o carro. Recusou-se a falar comigo. Isso me partiu. Foi nesse ponto que percebi que estávamos acabados. Ele não queria nada comigo. É tão difícil para mim expressar o quão profundamente me arrependi do que fiz e o quanto queria que ele soubesse disso para que pudéssemos voltar ao normal. Mas a vida nem sempre funciona do jeito que você quer. Acho que porque algumas coisas que você faz simplesmente não podem ser desfeitas. Algumas consequências são finais. E aprendi isso da forma mais difícil. Queria tornar o divórcio fácil, mas meu advogado me aconselhou contra isso. Ele me convenceu de que a pensão era meu direito, então fiz questão de pedir. O tribunal concedeu. Olhando para trás, gostaria de não ter feito isso porque foi apenas mais um motivo para ele me odiar. Sei que nunca vamos ficar juntos de novo, mas por alguma razão, a ideia dele me odiar dói. Nunca quis que as coisas terminassem daquele jeito. Continuei focando no meu trabalho, e por meses depois que nos separamos, piorei as coisas me jogando 100% no trabalho. Tive um esgotamento pior do que nunca, e descontei em mim mesma porque ele não estava lá para ser a vítima. Eventualmente, apenas aceitei as circunstâncias e fui mais leve comigo mesma. Sei que muitas pessoas discordariam, mas como uma traidora, não mereço o pior que a vida tem a oferecer. Aconteceu uma vez, me arrependi e ainda me arrependo. Posso ser uma pessoa melhor, e é isso que estou tentando fazer diariamente. Percebi que meu ex-marido seguiu em frente. Talvez esteja lendo demais nas coisas que ele posta nas redes sociais, mas nunca ouvi postar nada para mostrar que isso machucou tanto quanto me machucou. Me pergunto se ele simplesmente deixou para lá ou se nem significou tanto assim para ele. Sei que é burro tentar ditar como ele reage, especialmente porque fui eu quem se ferrou, mas pelo menos me faria sentir melhor vê-lo postar algo no Twitter sobre como está de coração partido ou como deseja que as coisas fossem iguais, mas é a mesma coisa de sempre. Me faz sentir que nada disso significou tanto para ele quanto significou para mim. Estou sendo boba? Sinto que estou, mas talvez algumas pessoas entendam como é. Ele postou um story no Instagram outro dia. Foi a uma cafeteria que costumávamos ir juntos e vi uma mulher em pé ao lado dele. Não era uma foto dos dois. Ele gravou um vídeo do pedido dele e eu podia ver alguém em pé muito perto dele. Ela estava usando saltos e não quero acreditar que era apenas uma pessoa aleatória que também veio pedir porque ela parecia estar em pé perto demais dele para isso. Sei que pareço presunçosa e estou tentando seguir em frente, mas parece que ele pode estar tentando me provocar, especialmente porque foi aquela mesma cafeteria que era para ser nossa. Olha, no final, não posso desfazer nada disso. Sei que foi minha culpa. Se eu tivesse sido uma esposa melhor, nenhuma dessas coisas sobre as quais estou reclamando teria acontecido. E você? O que você acha dessa situação toda? Deixa seu comentário aqui embaixo e não esquece de compartilhar esse vídeo com alguém que precisa ouvir essa história. Cometi um erro e gostaria que ele pudesse ter me perdoado, mas ele escolheu não perdoar, e essa é a escolha dele. Parte meu coração. Mas ei, ele é livre para fazer o que quiser. Se ele seguiu em frente, então bom para ele. Mas sei que eventualmente vou superar essa dor também. Não sei quando porque isso parece tão longe de mim agora. Ainda estou tão apegada a ele, mas não vai durar para sempre. No fim, por mais frustrada e brava que esteja com ele, não tenho escolha a não ser aceitar que é tudo culpa minha. Me arrependo de tudo porque estou 100 vezes menos feliz sem ele na minha vida. É tão burro que não consegui reconhecer o quanto ele trouxe para minha vida desde o início. Nem consegui traí-lo sem ser pega. Nunca farei isso de novo. Só espero que isso possa ser pelo menos um conto de advertência para qualquer mulher que pense que trair é emocionante e divertido. Nem valeu a pena. Se você tem problemas com seu parceiro, apenas converse. Conversar teria me ajudado tanto. Se eu não tivesse sido egoísta e burra, já disse o suficiente. Acho que terminei de falar sobre isso. Vou melhorar em algum momento.